Imagine acordar numa segunda-feira com o peso do mundo nos ombros, o WhatsApp fervendo com problemas que não são seus, o trânsito insuportável, o chefe injusto, as cobranças emocionais disfarçadas de gentileza. Agora imagine que, nesse cenário caótico, quem abre os olhos não é você, mas Marco Aurélio, o imperador, o estoico, o homem mais poderoso do mundo ocidental, no seu tempo e, ao mesmo tempo, o mais treinado para não se corromper por esse poder. E agora te pergunto, o que ele faria no seu lugar? Não é uma pergunta metafórica. É uma provocação direta. Porque Marco Aurélio não filosofava por esporte. Ele escrevia para si mesmo, à noite, após lidar com traições, guerras, epidemias e burocratas incompetentes. Ele lidava com a realidade e ainda assim, não se tornava um escravo dela e em seu livro Meditações, Marco escrevia não para impressionar, mas para sobreviver. E ali está a essência da pergunta que move esse vídeo. Você está vivendo com clareza, ou só reagindo ao que jogam no seu colo? Vamos começar pelo óbvio. Marco Aurélio teria tudo para ser arrogante. Ele era imperador de Roma, chefe supremo de um império gigantesco. Mas mesmo assim, ele começava seus dias lembrando a si mesmo que seria confrontado por ingratos, mentirosos, invejosos e tolos. Ele escrevia: quando acordares pela manhã, diga a si mesmo: encontrarei o intrometido, o ingrato, o arrogante, o traiçoeiro. Isso não é pessimismo. Isso é preparação psicológica. Marco sabia que, se esperasse perfeição dos outros, se colocasse expectativas irreais no mundo, acabaria destruído pela frustração. E é aí que mora a primeira resposta estoica. A sua pergunta. Antecipe a imperfeição e prepare-se para manter a sua clareza. Você está preso em uma rotina sufocante. Marco enfrentou anos de guerra e peste enquanto governava. E sabe qual era a máxima dele? A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não das circunstâncias. Não dos outros. Não do mundo que não te entende, mas do que você escolhe pensar diante disso. E é aqui que muitos falham. Porque quando algo dá errado, quando um relacionamento se quebra, quando a promoção não vem, a maioria mergulha em ressentimento, comparação, autopiedade. Marco não. Ele praticava a reversão. Isto não é um obstáculo, é o caminho. Você se sente perdido, sem direção. Ele também se sentia. Não pense que ele era uma rocha inabalável. Ele apenas não deixava a turbulência interna se transformar em um espetáculo externo. Ele escrevia para si mesmo: não desperdice mais tempo discutindo o que significa ser um homem bom. Seja um. Pausa aqui. Porque essa frase destrói o vício da era digital. Vivemos num tempo em que todo mundo quer parecer, quer se posicionar, quer debater, quer dar opinião sobre tudo. Mas Marco Aurélio, líder de um império, dizia: não discuta. Faça. Você não precisa publicar sua virtude. Você precisa viver com ela. Essa é a primeira grande diferença entre Marco Aurélio e a maioria dos homens modernos. Ele pensava para agir, não para se exibir. Agora, volte à pergunta original: o que ele faria na sua situação? Talvez você esteja lidando com ansiedade, com traições, com confusão emocional. Talvez esteja cercado de barulho, expectativas, cobranças. Talvez sinta que não está vivendo a vida que queria. Marco escreveria à noite, respiraria fundo e escolheria a ação virtuosa. Mesmo quando não sentisse vontade. Mesmo quando tudo parecesse injusto. A teoria é bonita. Mas Marco Aurélio não viveu em um mosteiro, longe do caos. Ele governou um império assolado por pestes, guerras civis e traições internas. Ele perdeu filhos. Ele foi traído por aliados. E, ainda assim, escreveu uma filosofia, baseada na paz interior. Então, vamos agora fazer um exercício de lucidez. Como Marco Aurélio enfrentaria situações comuns que muitos vivem hoje? Situação 1. Estou cercado por pessoas tóxicas e manipuladoras. Marco escreveria: a melhor vingança é ser diferente deles. Ele não lutava rebaixando-se ao nível dos outros. Ele não gastava energia tentando convencer os ingratos a serem gratos. Ele praticava uma blindagem emocional, foco em quem ele queria ser, não no que os outros estavam fazendo. Então, se você vive rodeado de gente que tenta te arrastar para o caos, não reaja. Refine-se. Situação 2. Sinto que minha vida está paralisada. Marco escreveria: não sonhe com a república ideal. Faça o que está diante de você. Nada de esperar a motivação perfeita. Nada de paralisar diante da dúvida. Marco sabia que o segredo da liberdade estava em agir no que é possível agora. Você quer se reconectar com sua vocação? Comece por arrumar sua casa. Quer mudar de vida? Corte uma distração hoje. Quer aprender algo novo? Leia uma página. Agora, pequenas ações são melhores que grandes intenções estagnadas. Situação 3. As pessoas me desrespeitam. Aqui Marco daria um choque de lucidez. O que quer que os outros façam, o que importa é o que você faz. O que importa é quem você decide ser. Você não controla a reação dos outros,
mas controla a sua. E é por isso que o estoicismo é poderoso. Ele te devolve o comando do que é seu. Então, se você quer ser respeitado, comece agindo de forma respeitável. E pare de mendigar validação de quem não respeita nem a si próprio. Situação 4. Fui traído por alguém em quem confiava. Essa era a rotina de Marco. Cercado de senadores corruptos, generais ambiciosos e inimigos políticos. E ele escrevia: quando alguém te prejudica, pergunta a si mesmo: isso me impede de ser justo, honesto, sereno? Se não, então não. Me prejudicou. Essa é a virada estoica. Você pode ter sido ferido, mas não precisa virar um ferido crônico. Você pode sentir a dor, mas não precisa virar a dor. Marco não era de aço, mas ele sabia onde seu poder começava e onde terminava. E essa clareza o fazia invencível por dentro, mesmo em meio ao caos do império. Situação 5. Estou emocionalmente esgotado. Marco Aurélio, mesmo com guerras externas, escrevia: não perca mais tempo discutindo o que é a vida boa. Seja a vida boa. Aqui está uma chave hoje. Muitos estão exaustos porque vivem tentando agradar, parecer, vencer discussões, acumular provas de valor para os outros. Marco Aurélio dispensava tudo isso. Ele não competia com ninguém. Competia com ele mesmo. Agora eu quero saber de você. Qual dessas situações parece mais com a que você está enfrentando hoje? Escreve aqui nos comentários, sem medo de parecer frágil. Aqui a vulnerabilidade não é fraqueza. É terreno fértil para a evolução real. Você pode até não ser imperador de Roma, mas ainda é o comandante da sua mente. E talvez isso já seja poder suficiente para mudar tudo. Marco Aurélio não tinha um feed de Instagram. Ele não fazia vídeos motivacionais. Não pedia curtidas, seguidores, nem vendia cursos de produtividade. Ele escrevia no silêncio da noite. Letras pequenas, reflexões privadas. Palavras que ele jamais pensou que o mundo leria. E mesmo assim, mais de 1800 anos depois, nós estamos aqui, falando dele, aprendendo com ele, buscando ser como ele. E por quê? Porque Marco Aurélio é o símbolo do que é possível quando o homem para de culpar e começa a cultivar. Ele era líder, mas não se achava melhor que ninguém. Ele era pai, mas não usava a autoridade como escudo. Ele era filósofo, mas não se escondia da realidade com abstrações. Ele era tudo que falta hoje: presença, clareza, humildade e firmeza. E aqui está a verdade incômoda. Hoje, a maioria não quer isso. Quer um atalho. Quer uma saída rápida. Quer um vídeo de 15 segundos que cure uma década de caos mental. Mas Marco Aurélio não curava. Ele construía dia após dia, caos após caos. Ele escrevia para lembrar a si mesmo que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você aplicar só isso, já venceu metade da guerra. Em vez de pensar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: como posso agir com virtude agora? Em vez de pensar eles são o problema, pergunte: o que em mim ainda está frágil o suficiente para ser manipulado por eles? Em vez de pensar eu preciso vencer, pense: eu preciso manter minha paz. Porque no fim, a única vitória que importa é não trair quem você está tentando ser. Marco Aurélio resistiu, não aos inimigos, mas à corrosão interior, e isso o tornou imbatível. E agora é com você. Você pode continuar reagindo como um escravo das circunstâncias, ou pode começar hoje a escrever o seu próprio caderno de meditações. Não para impressionar, mas para lembrar, para alinhar, para resistir. Se esse vídeo mexeu com algo dentro de você, se te lembrou que ainda dá para viver com propósito, com presença, com honra, então se inscreve no canal agora. Não porque todo mundo pede, mas porque aqui a gente entrega mais do que conteúdo. A gente constrói clareza. Comenta aqui: minha mente é meu império. Se for verdade para você, escreva isso. Se ainda não for, volte aqui amanhã. A gente caminha junto com verdade, com lucidez, com coragem. Nos vemos no próximo vídeo.